de Palestina, Israel, Cisjordânia, aquele território da Palestina, como eu já disse, ele é dividido nesses 3 territórios: Israel, Cisjordânia e Gaza. A Cisjordânia, ela ocupa uma parte maior do que Gaza. Gaza é uma minúscula, né? É uma faixa, realmente, como o próprio nome diz. E Israel, dos 27 mil quilômetros quadrados da Palestina, ele ocupa 21 mil, quase toda a Palestina. Essa história de dividir aí, ela é antiga, desde que foi criado o Estado de Israel. Na verdade, desde 1947, na Assembleia da ONU, que foi presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha de Mello, ela já foi se discutindo isso. Vamos dividir. O projeto original era para que tivesse dois estados, um palestino e um judeu. Nós sabemos que houve uma divergência de divisão, os palestinos não aceitaram aquilo, e até hoje não se dividiu. Então os palestinos ficam em Gaza e na Cisjordânia, e o Estado de Israel, que é um estado realmente reconhecido, com fronteiras definidas. A Gaza e Cisjordânia não são estados, são territórios onde vivem palestinos árabes. Agora, nós sabemos que ao longo do tempo, ao longo dos anos, os assentamentos judaicos na Cisjordânia aumentaram vertiginosamente. Hoje existem inúmeros. O Estado de Israel ele foi aumentando o seu tamanho, invadindo aquela área da Cisjordânia. Hoje os colonos judeus vivem ali e nunca, jamais, se cumpriu uma resolução da ONU nesse aspecto. Então, infelizmente, sobre esse aspecto, eu sou muito pessimista. Eu não acredito que vá acontecer nada, porque a ONU, ela fala, mas é como se eu estivesse falando para a parede, porque tudo que se diz respeito a Israel, se os Estados Unidos colocam a mão, não acontece nada. Essa questão dos colonos mesmo, da invasão desses territórios na Cisjordânia, pelo Estado de Israel, isso acontece há anos e nada, absolutamente nada é feito. E agora, está se falando isso depois que Gaza foi destruída. Nós sabemos que Gaza está em frangalhos. Praticamente, ontem eu vi uma fotografia que me chocou bastante. Tem uma fotografia aérea de Gaza à noite. Então tem uma foto de 2023, tiraram a foto, e a mesma foto tirada agora semana passada. Onde você via luzes, uma cidade de Gaza, né? Que é a capital de Gaza, seria a capital informal, a cidade de Gaza, tudo iluminado e tal. Hoje você olha, está como a tela desse meu celular aqui apagada. Não tem nenhuma luz, não tem nada, uma luzinha aqui, outra ali. Isso quer dizer que não só não tem luz, como tem vidas ceifadas ali, né? E centenas. O que diz o João Martins? A sede de poder para extremistas de direita e de esquerda destrói qualquer possibilidade de paz e provoca a morte de milhares. Mais 60 mil para destruir e matar. Não se justifica. A gente volta, temos aí 4 minutos para falarmos que se aproxima do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Exatamente, Bitar. Foi marcado aí o julgamento pelo STF para o dia 2 de setembro. Daqui pouco mais de 15 dias, né? Daqui 15 dias mais ou menos, começa esse julgamento que vai parar, com certeza, o Brasil. Aliás, esse assunto já tem parado o Brasil há muito tempo, e esse julgamento certamente vai paralisar a nação. E deve durar aí em torno de 5 dias, segundo as previsões aí mais otimistas, porque é um julgamento que não vai ser tão rápido, porque existem vários advogados de defesa, existe acusação e tal. Então, ele funciona, Bitar, só para o nosso ouvinte ter uma ideia de como é o rito desse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é preciso dizer, não só ele vai ser julgado o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Alexandre Ramagem, que é ex-diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, o Almir Garnier, que é ex-comandante da Marinha, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, que é ex-ministro do IGSI, general, o Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, general e ex-ministro também. Esses serão os 8 julgados aí, que são os réus desse processo, que é uma primeira etapa, é o núcleo número 1 desse dito tentativa de golpe de Estado. Então vai ser julgado a partir do dia 2, 9 horas da manhã, abre-se a sessão, na primeira turma, e isso aí é bom que o ouvinte entenda, esse julgamento acontecerá pela primeira turma do STF, e não pelo plenário do STF, que aliás tem sido motivo de muita discussão, porque um julgamento desse de um ex-presidente da República não teria acontecido um plenário com os 11 ministros e apenas com 5 ministros, que é formada a primeira turma, presidida pelo ministro Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Alexandre de Moraes, que é o relator. Então ele vai abrir, a sessão funciona assim, às 9 horas abre-se a sessão, né? O ministro Cristiano Zanin, que é o presidente, abre a sessão, é lido o relatório do processo,
Relatório do processo é a história do processo. Desde o inquérito, a denúncia, etc., até hoje, faça um resumo disso, lido pelo relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Depois a palavra é passada para a acusação, e quem acusa nesse caso é o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Ele faz a sua sustentação ali, oral, né, acusando, mostrando as razões da acusação, o que ele já disse na denúncia. Ele vai defender que esses réus sejam todos acusados, e aplicado uma pena para isso, claro. E depois dele falar, que aí deve durar em torno de uma hora e pouco a fala dele, abre-se então as sustentações orais para as defesas, para os advogados de defesa de todos esses réus que eu disse aqui. Cada advogado vai ter mais ou menos uma hora para falar, e são vários advogados, então eles vão fazer uso da palavra defendendo para que a acusação não prevaleça, claro, para que os réus sejam defendidos e absolvidos. Provavelmente vão pedir absolvição pelo menos em quase a totalidade dos casos, e aí essa sessão vai ser interrompida, obviamente, ali no primeiro dia, e depois continua no dia seguinte, até terminar todas essas defesas, e aí passa-se as alegações finais, a leitura das alegações finais, que já foram colocadas no processo, e depois o julgamento em si, que vai colher os votos dos ministros. Que não sai no mesmo dia. Não sai, não. Isso deve durar uns 5 dias. Então, provavelmente, e outro réu que eu esqueci de citar, claro, o réu aí que é muito conhecido, que é o Mauro Cid, né, que é o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, também está entre esses réus que serão julgados aí. Então, esse deve demorar uns 5 dias, todos vão manifestar, os ministros vão proferir seus votos, e aí aplica-se uma pena e o julgamento estará encerrado. É claro que, com certeza, haverá muitos protestos, muita conturbação social durante esse julgamento. Bom, o que vai ficar para a próxima edição do nosso Radar e da próxima quarta-feira? Tá, primeiro vamos esperar acontecer, porque aqui o que aconteceu ontem fica velho, né? No Brasil acontece tanta coisa, às vezes o que aconteceu à tarde, o que aconteceu de manhã já nem fala mais, que é tanta coisa. Vamos esperar, mas temos esses conflitos pelo mundo que eu acho que é muito bom sempre estar falando. Não esquecer que não existe só Gaza tendo guerra, tem guerra pelo mundo inteiro, e é bom sempre falar alguma coisa sobre isso também. Ótima tarde, doutor Dino Meleno. Muito obrigado, ministro Bittar, Gilson e nossos ouvintes. Valeu, Gilson. Valeu, Bittar. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Ô, Gilson, Bittar ficou bom, ficou mais enxuto. Excelente, com uma